Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Português na Prática com Miss Lene. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre as orações subordinadas adjetivas. Bom, nós já estudamos as subordinadas substantivas e as adverbiais. Para quem ainda não assistiu essa aula, corre e assiste a esses vídeos também, porque eles estão com ótimas dicas. E, como eu havia dito para vocês, nossa aula de hoje será sobre as orações subordinadas adjetivas. Bora comigo? Português na prática com Miss Lene. Aqui você aprende fácil, entende rápido e lembra sempre. Então, falando sobre as orações subordinadas adjetivas, nós não poderíamos deixar de dizer que elas têm, sim, você acertou, a função de adjetivo. Exatamente, se elas são as subordinadas adjetivas, então terá a função de adjetivo. E aí vamos utilizar a nossa tradicional metáfora para vocês entenderem na prática como seriam essas orações subordinadas adjetivas. Bom, primeiramente, eu preciso dizer para vocês que nós temos sim a oração principal e na sequência a oração subordinada, como as demais que vocês já estudaram, e elas são separadas por meio dos pronomes relativos que, quem, onde, o qual, cuja e assim sucessivamente, separadas por pronomes relativos. Então, observaram o pronome relativo ali no meio do período, você já sabe que temos uma oração principal e uma oração subordinada. E aí, para fazermos essa nossa analogia, essa nossa metáfora, vamos imaginar uma grande árvore. O tronco dessa árvore seria o substantivo. Sem o substantivo, não existem os galhos, as folhas, os frutos, certo? Mesma coisa acontece com a oração subordinada adjetiva. É necessário que tenhamos o quê? O substantivo. Então, vamos imaginar as adjetivas, né, os adjetivos dentro da oração subordinada adjetiva, como sendo os galhos, certo? Então, o tronco seria o substantivo, porque é necessário para que tenhamos o adjetivo. Então, imaginemos aí a nossa grande árvore com um enorme tronco, e esse tronco seria quem? Um substantivo. Nós temos vários galhos, porque um substantivo, ele pode ser caracterizado por diversos adjetivos. É ou não é? Nesta nossa analogia, nós vamos imaginar o seguinte, que temos ali alguns galhos com frutos e outros galhos sem. Às vezes que nós tivermos ali um fruto para especificar este galho, nós teríamos o quê? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? São todos os galhos que têm fruto? Não, alguns apenas. E as demais são quem? As orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, de uma maneira prática, nós vamos imaginar que o tronco, substantivo, os galhos, os adjetivos, e quando existe o fruto, essa oração subordinada adjetiva chamar-se-á oração subordinada adjetiva restritiva. Ótimo! Então, feita a analogia, vamos para a nossa prática. Nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas explicativas e as orações subordinadas adjetivas restritivas. Então, como o próprio nome fala, as restritivas, elas servem para restringir. Não são todas, serão apenas algumas. Já as adjetivas, não. As adjetivas, elas estão colocadas ali somente para exemplificar melhor, mas não está restringindo a qualidade ao substantivo. Vamos observar o exemplo. Os alunos que estudam com dedicação terão sucesso. Agora imaginem o seguinte, vou colocar a frase aqui para vocês. Esse que estudam com dedicação, percebam que está entre vírgulas, certo? Por quê? Porque está simplesmente explicando quem são esses alunos.
E aí nós vamos entender que todos os alunos estudam com dedicação. Não é algo que está restringindo a apenas alguns alunos. Aqui está dizendo que todos os alunos estudam com dedicação. Então, neste caso, está apenas explicando. E aí, segue para vocês uma dica. As orações subordinadas adjetivas, elas vêm separadas por meio da vírgula. A vírgula serve para quê? Para explicar, exemplificar o termo anterior, mas não serve para restringir. Então, eu poderia dizer aqui que todos os alunos estudam com dedicação, certo? E todos os alunos terão sucesso. Agora, se neste mesmo exemplo, se eu retirar as vírgulas, o que vai acontecer? Eu teria a seguinte oração. Os alunos que estudam com dedicação terão sucesso. Então, nós vamos depreender o seguinte sentido daí, que somente os alunos que estudam com dedicação é que terão sucesso, os demais não terão. Então, neste caso, está restringindo a um determinado público, está restringindo aos alunos somente os alunos que estudam com dedicação. No exemplo anterior, estava dizendo, nós poderíamos inferir o seguinte sentido, que todos estudavam com dedicação. A oração adjetiva, ela estava apenas explicando quem seria essa clientela ali, que são todos os alunos, e todos os alunos estão estudando com dedicação. Neste outro caso, não. Neste outro caso, quando eu digo os alunos que estudam com dedicação, nós podemos entender que terão diversos alunos ali, mas somente aqueles que estudam com dedicação é que terão sucesso. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Olha só. Se eu tenho a seguinte oração: o Brasil, que é um país tropical, tem belas praias. Está dizendo, está afirmando que o Brasil é um país tropical. E, inclusive, pessoal, essa informação que está entre vírgulas, ela poderia ser retirada da oração, sem prejuízo no entendimento. Então, olha só, nós teríamos aí, o Brasil tem belas praias. Então, percebam que essa informação que é um país tropical, é uma informação suporte, é uma informação adicional. Então, neste caso, eu estou apenas afirmando que o Brasil é um país tropical. É uma afirmação apenas, eu estou explicando sobre este país, ok? Agora, no seguinte exemplo, os países que são tropicais têm belas praias. Neste caso, eu não me refiro a um país especificamente, mas eu estou dizendo que somente os países que são tropicais, somente estes é que possuem belas praias. Então, neste segundo exemplo, nós temos o caso de uma restritiva. Por quê? São todos os países? Não, são apenas aqueles tropicais. Agora, no primeiro exemplo, eu estou explicando o termo anterior, dizendo que o Brasil é um país tropical. Então, neste caso, eu estou explicando, eu não estou restringindo. Percebam que existe a vírgula neste primeiro exemplo. O Brasil, que é um país tropical, tem belas praias. Está explicando apenas. Por isso, ela é o quê? Uma explicativa. E no segundo caso, em que os países que são tropicais são todos? Não, são apenas aqueles que são tropicais. Somente estes é que possuem belas praias. Vamos para o primeiro exercício aqui, ó. Identifique o tipo de oração subordinada adjetiva. Letra A. Os livros que comprei ontem são interessantes. É qualquer livro? Eu posso ter uma biblioteca cheia de livros, mas pode ser que eles não sejam tão interessantes quanto aqueles que eu comprei ontem. Então, quando eu digo que comprei ontem, eu estou especificando, eu estou restringindo, dizendo que estes livros aí é que são interessantes. Então, neste caso,
eu tenho o quê? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. São apenas aqueles que eu comprei ontem. Depois, na letra B, o português, que é uma língua linda, tem regras complexas. Então, neste caso, eu estou apenas explicando sobre o português, né? Sobre a língua portuguesa. Estou dizendo que é uma língua linda. Neste caso, observem também que nós temos a vírgula, então não está restringindo, está especificando, está explicando o termo anterior. Então, neste caso, é uma explicativa. Percebam que não está restringindo nada, está apenas explicando o termo anterior. Letra C. Então, na letra B, nós temos uma explicativa. Letra C. As pessoas que estudam com prazer aprendem melhor. Está dizendo o que aí implicitamente para a gente? Que a pessoa que estuda como se aquilo fosse algo cansativo, enfadonho, chato. Neste caso, elas não aprenderão tão bem quanto aquelas outras que já desempenham isso daí com uma facilidade, com uma leveza maior. Então, aqui está restringindo a um determinado público, que são as pessoas que estudam com prazer. Essas aí terão um desempenho melhor. E isso é fato, né, pessoal? Quando a gente tem motivação para alguma coisa, ainda que a sua motivação seja quero passar neste concurso, a partir do momento em que você tem uma motivação, você também vai ter prazer em estudar. Por quê? Porque você tem algo maior, você tem um propósito. Então, a partir do momento que você tem este propósito estipulado, todas as coisas elas vão acontecendo com maior leveza para você, tá? Então, neste exemplo, nós temos que as pessoas que estudam com prazer, essas aí aprendem melhor, e aí está restringindo a um determinado público, que são apenas aquelas que estudam com prazer. As demais não terão tanto êxito, não aprenderão tão bem. Então, aqui, nestes exemplos que eu passei, nós temos uma restritiva, uma explicativa e, na sequência, uma outra restritiva, tá? Vamos para o segundo exemplo. Reescreva mudando o sentido. Os alunos que estudam vencerão. Observem aí que não há a vírgula, portanto, é uma restritiva. Então, são apenas aqueles alunos que estudam, somente esses vencerão. Agora, se você for transformar essa frase aí para uma explicativa, este período numa oração explicativa, aí neste caso nós deveremos colocar o quê? A vírgula. Somente com o sentido de explicar o termo anterior. Então, ficaria como? Os alunos que estudam vencerão. Aqui não está especificando nenhum determinado público, está dizendo que todos os alunos vencerão, porque está dizendo que todos os alunos se dedicam, todos os alunos estudam, certo? Agora que você já entendeu as orações subordinadas adjetivas, coloque aqui nos comentários qual delas você gostou mais. As adjetivas explicativas ou as adjetivas restritivas? Observem a utilização da vírgula. Tendo a vírgula, explicativa. Não tem a vírgula, é uma restritiva. E se esse vídeo fez sentido para você e te auxiliou, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e envie para as pessoas que também precisam deste tipo de conteúdo. Português na prática com Mislene. Aqui você aprende fácil, entende rápido e lembra sempre.